Olá, eu sou o Raoni Kuzma, seja muito bem-vindo ao Beleza Autoral, nosso bate-papo sobre identidade e representatividade para o mercado de beleza. E hoje, gente, com uma pessoa muito especial, muito mesmo, que é o meu amigo Luiz Paulo. Tudo bem com você? Tudo bem, querido, tudo bem. Prazer enorme estar Ah, falando com você. Você sabe que aqui você tem muito crédito, né? Eu não sei se eu estou à obrigado. altura, mas o crédito existe. Mas tá Então, muito. já é de gerações, assim, né? Muito. Então, estou à disposição. Vamos lá, vamos trocar essa ideia sobre esse tema que eu acho muito pertinente, assim, para o momento. Perfeito. Muito obrigado, viu, meu amigo? E até pra gente começar, Luiz, por favor, conta quem que é você, meu amigo. Nossa, vai ocupar aí a metade do tempo. Vamos lá. Eu sou Meu, assim, a minha história, eu acho que começa lá no Rio Grande do Sul com a minha família, né? E de lá para cá, realmente, eu gosto de colocar o ponto assim, qual é o teu ponto de partida, né? Por onde começa a tua vida? Porque eu estou numa fase eu sou jovem há mais tempo que você, é, mas a gente tem que contextualizar, vamos dizer assim, dar uma ideia da onde veio esse cara e o que ele está fazendo aqui agora, né? Então, eu nasci no Rio Grande do Sul, vim pequeno para São Paulo, com 13 anos, e aí a minha família mudou toda para cá, e depois, com 19 anos, eu tive a experiência de ir para o Rio de Janeiro, ficar um tempo lá, voltar. Estudei, a minha formação é de jornalista, né? Trabalhei com assim nos principais jornais assim de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Folha 3 anos, Estadão 3 anos, Valor Econômico 1 ano, Jornal do Brasil 1 ano, Globo 1 ano. E ali eu atuei como repórter, né? Tanto repórter fotográfico, como também tive a oportunidade de produzir os artigos, né? E eu vim dessa fase de passagem, né, do mundo analógico para o mundo digital. Que legal. Então, essa passagem me deu assim, me acordou muito rápido. Gostaria de ter acordado antes, mas a partir de 2009, por exemplo, minha vida mudou radicalmente, no sentido de que descobri, assim, acordei que a tecnologia era algo irreversível, né? E que eu tinha que entrar nesse universo para poder dialogar com toda essa experiência analógica que eu tive, né? Então é fundamental esse diálogo entre o analógico e o digital, sabe? Eu acho assim que o digital ele veio, né, como as outras linguagens de comunicação vieram, sempre buscando poder, né? Poder, conhecimento é poder, né? E consequentemente a tecnologia ela veio nesse cenário, vamos dizer assim, dessa camada, né? Perfeito. De lá da máquina a vapor no início, que foi a primeira revolução, até agora nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de inovação em tecnologia, nós estamos falando de robótica, de mecatrônica. Quer dizer, parece uma coisa estranha, né? Falar, pô, estou na área de humanas e pensando em ciências exatas, mas não é. Hoje a gente precisa necessariamente contextualizar tudo aquilo que você vem aprendendo, né, com o tempo. Perfeito. Hoje eu me identifico mais como um co-hunter, né, do que dizer assim, eu quero ser fotógrafo, eu quero ser jornalista, eu quero fazer... Eu fiz um monte de coisas, né, eu tive oportunidade de vivenciar muitos, com intensidade, né, vivenciar com intensidade muitos momentos
do nosso tempo histórico, sabe? Então, eu acho que as coisas hoje se transversalizam, né? Eu não preciso Que legal. ser jornalista pelo fato de ter cursado uma universidade de jornalismo. Eu não preciso mais ser um gestor, né? Um gestor de uma indústria química, só pelo fato de ter vivenciado, ter feito engenharia química, sabe? Eu acho que hoje a gente Perfeito. tem uma gama enorme de experiências humanas que tem que ser contempladas para a gente viver esse rito de passagem para um novo momento da história da humanidade. Então, a gente precisa compartilhar esses conhecimentos, né? As comunidades tradicionais, elas têm muito a contribuir, né? Quando se mata uma Show. árvore, quando se elimina uma comunidade tradicional, nós estamos perdendo a nossa memória, a nossa história, algo que possa ser muito importante para a vida do planeta, não é mais numa minha vida, né? Então, eu acho que as situações todas estão se transversalizando. É necessário que isso ocorra. É necessário que isso ocorra, né? Porque a gente não pode mais perder o que a gente está perdendo, né? Tanto no mundo, nesse universo todo, né, da Amazônia, né, do lixo, dessa falta de critérios no agronegócio. Então, eu acho que a gente precisa rever e misturar um pouco tudo isso, né, para a gente fazer essa passagem o mais harmônica possível, né? Então, eu penso que a tecnologia veio com isso. Então, completando um pouco do quem eu Muito legal. sou, na verdade, eu me considero meio um co-hunter mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que juntar essas experiências todas e canalizar para várias caixinhas, não mais uma caixinha só que tem uma determinada experiência, criar uma bolha ali. Não, a gente tem que transversalizar todo o nosso conhecimento, né? Eu tenho descarregado meu HD cerebral, assim, compartilhado com experiências mais envolvendo comunidades, envolvendo educação, que eu acho que é um pilar fundamental, né, para a gente fazer esse rito de passagem de uma maneira legal, interessante, criativa. Então é um pouco isso, eu sou um pouco de tudo isso aí, né? Né? Teve experiência na televisão, trabalhei na Record, eu tive todas as experiências do mundo na Record, Que trabalhei junto bacana. com a Leonor Correia, depois pude estudar na Sony Broadcast Television, justamente TV interativa, telefonia móvel, né, criar a produção de conteúdo audiovisual para telefonia móvel. E hoje estou envolvido com alguns projetos de grande porte, como a CDI, a Cité de l'Image, que é um polo voltado totalmente para a indústria do audiovisual, mas fora isso também fazendo outras prospecções, outros trabalhos aí. Não sei se eu respondi. Foi incrível, meu amigo. E aí, Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho muito legal, até pela tua visão plural, né? Esse privilégio de se tornar um Coon Hunter, né? Num ambiente tão maluco como a gente vive. Amigo, o que que é beleza pra você? Tá? E aí, um outro ponto, né? A partir dessa visão de Cool Hunter, você sente que nós somos representados em campos de tendência, comunicação? A gente está bem na fita ou o mercado ainda é muito ruim de bola para entender a gente dentro das nossas identidades? Bom, duas perguntas assim que eu dizer, o que é beleza, né? Eu acho que o conceito de beleza, bom, eu coloco tudo, eu problematizo às vezes palavras Perfeito. que estão muito, né? Quando fala sonho, já dou uma tremida porque eu acordo todo dia e eu sonho todo dia. Então, alguns dias eu sonho e lembro. Outros dias eu sonho e quando eu acordo já não lembro mais.
Mas eu sempre percebo que nos meus sonhos tem alguma coisa de coletivo, sabe? Eu sempre, nunca estou sozinho nas histórias, Que legal. né? Então não é uma história do eu, né? Então quando eu falo sonho, eu sempre imagino o seguinte: é como sonhar todos os dias. A gente acorda para materializar de alguma maneira aquilo que a gente vinha fazendo antes de sonhar, né? E, consequentemente, sempre é alguma coisa diferente, sempre é alguma coisa que tem. Então, essa percepção do sonho, não é que eu estude isso, não é que eu esteja envolvido com o sonho, coloquei o sonho como uma. Não, eu trato o sonho como uma parte importante, né? Entre esse gap do conhecimento, das experiências, com algo que está para ser feito, algo que pode ser novo, algo que pode ser importante com um maior número de pessoas. Então, essa ideia do coletivo tem que ser presente. A beleza, ela vem dentro disso, assim, com diferentes contrastes. Eu estava estudando um pouco sobre a imagem, sob o ponto de vista do continente africano, né? A gente sabe que o continente africano são 54 países, né? Ali você tem vários troncos e vários grupos étnicos, raciais, né? Eu me deparei nesses estudos, querer entender alguns processos. Um deles é o porquê do êxodo, né, de africanos saindo de forma como escravizados, outros livres, e continuam buscando oportunidades no planeta. Então, será que aquele lugar já não me serve? Né? Por que aquele lugar é importante de você resguardar? Aquilo vai ficar no teu inconsciente, aquilo tem que ser materializado. Então, é engraçado, eu tive a oportunidade de ir para o continente africano algumas vezes, e eu não ouvi nunca a palavra negro na África. Por exemplo, eles me enxergavam como um irmão brasileiro, né? Mas a palavra negro nunca surgiu. Aí você vai se Interessante. dando conta de que essa palavra negro, ela acontece quando o negro sai do continente africano, né? Das diversas formas, porque daí ele passa a ser percebido como alguém diferente. Consequentemente, esse diferente também não é inclusivo, né? Esse diferente tem que ser, às vezes, por questões de ideologia, tem que ser eliminado, porque o eu diferente não pode ser humano como eu sou, entendeu? Perfeito. Então, é isso que então, quando a gente fala em beleza, quando a gente fala em identidade, eu falo sempre no plural, né? Belezas e identidades, porque nesse processo de construção de quem eu sou, né? Como eu sou visto, como eu sou percebido, né? E valores tipo, se você vai para Angola, né? Você vai para o Benin, como eu fui, a ideia de família tem a ver com todo o tio é pai de todos, entende? Todo o pai, ele é pai de todos os sobrinhos também, né? E outros agregados da própria comunidade, né? Aí você vai vendo que no continente africano a gente consegue perceber de uma forma diferente, por exemplo, uma história que é milenar, por exemplo, o tipo de cabelos, tipo de tranças, né? Em Queto é muito, muito simbólico, porque a cidade de Queto, se você parar para pensar em alguns segundos, assim, você para, fecha os olhos e abre, parece que você está no século XIII, XII. A única coisa que te dá uma referência do teu tempo histórico é que você vê uma fiação passando ali em cima, né? Você tem lá três monarquias, né? Três reinados, e você tem o presidente da República, que ele é no Benin, né? É uma república, é republicano.
Então, agora todos eles são chefes de Estado, né? O que permeia por entre eles é o chefe religioso. Então, essa coisa de um regime democrático, como nós conhecemos em vários lugares do mundo, né? Convivendo com 3 reinados, convivendo com um chefe religioso que sempre te reporta ao lado tradicional, das culturas tradicionais, dos valores, toda essa simbologia, essa semiótica toda que a gente comentou, e, ao mesmo tempo, o chefe religioso, um dos reis, o rei de Queto, por exemplo, ele contabiliza os dízimos, assim, as ofertas do povo, da sua comunidade, cada 15 dias, com um laptop. Então, Que barato. então, você tem esses contrastes hoje que são civilizatórios. Então, quando a gente falar de beleza, a gente tem que respirar um pouco para pensar que não, cara, existe uma diversidade enorme de valores. Manuel Rui Monteiro é um escritor, um poeta angolano. Ele fala de que ninguém consegue lidar com a cor, por exemplo, como os povos africanos. Né? Perfeito. Se você vai no Senegal, você vê os equilíbrios, né, de cores, de branco. Isso tem a ver com cinzas, com as tonalidades de laranja. Você vai vendo isso no vestuário, você vai vendo isso nas pinturas das casas, você vai vendo isso na bandeira, né, que é o símbolo do país. Né? Então, aí você vem para a Nigéria, você vai ver cores fortes, combinando dialogando umas com as outras, de uma forma não como uma visão eurocêntrica enxerga, né? Mas uma visão muito particular de enxergar a simbologia das coisas, porque eu me perguntei um dia na Nigéria por que a casa daquele fulano é amarela e tudo é amarelo, né? A roupa que ele veste, aí você vai vendo, existe uma predominância do amarelo. Né? Aí você vai ver que na porta de entrada de um dos quartos tem um ebó, né, dentro de casa. Eu falei, pô, mas... E aí você vai vendo que tudo está ligado à ancestralidade. Então, a orixá que rege o ori do chefe daquela família, às vezes é a mulher, predominantemente, que são as poderosas dessa história, né? Então, o uso dos turbantes, isso não é algo para ornar simplesmente esteticamente, mas sim colocar ali por valores de proteção também se você é da cultura iorubá, o seu ori, se você é da cultura fon, que você trabalha os espíritos, mas é o lugar de entrada desses espíritos, os egunguns. Então, é nesse sentido que eu vejo, quando se fala beleza, eu tenho que entender sempre uma visão diversa, uma visão abrangente, né? E que o sincretismo, quando ocorre esses êxodos, isso, no primeira maneira, aquilo que eles estão trazendo junto com a forma de se apresentar e se representar, isso pode ir mudando com o tempo em outras culturas. Por exemplo, a cultura japonesa, né? Você vai vendo os mangás, você vai vendo a preocupação com os olhos, a preocupação com o cabelo, porque é tudo muito parecido. Então você vai ver hoje uma revolução de formas de beleza, de representação de beleza, né? Já sincrética, já dialogando com o contemporâneo. Então é um pouco isso. Então, concluindo, eu enxergo que realmente é difícil falar de beleza sem falar beleza no plural. Perfeito. Que aula, maravilha. E é muito legal isso, porque demonstra, né, a profundidade do termo identidade, né, e de como isso se manifesta pela beleza. Então é muito bacana esse processo. E Luiz, você
sente que o mercado consegue entender essa profundidade ou traduzir essa profundidade no universo da comunicação? Ou a gente ainda fala de uma que ele entende, né, representatividade enquanto cota e é tudo muito superficial? Não, eu acho que eu entendo sempre a vida como um processo, né? Nós avançamos no Brasil, quando eu falo do Brasil, nós avançamos, mas nós temos muito a andar. Quer dizer, o que nós conhecemos dos povos tradicionais, né, que são, eu não gosto da palavra indígena, mas para ser mais pragmático aqui, né, o que nós sabemos dessas histórias dos caras que tiveram aqui antes de o primeiro negro chegar, do primeiro colonizador chegar. Então, nós sabemos muito pouco dessas culturas, né? A gente fala em dialetos, mas são línguas, né? Nós temos mais de quase 200 línguas, né? E perguntar como mal as pessoas falam português, né? Nós temos um universo daquilo que vem, daquilo que aparece, é muito distante daquilo que ainda acontece no Brasil, né? Nós temos contrastes ainda muito grandes. Então, as instituições como a publicidade, como a comunicação, de uma maneira geral, ela sempre foi feita não por nós, né? Quer dizer, embora os registros mostram que a gente faz isso há muito tempo, né? A escrita, lá, a gente está falando, a escrita surge lá no Egito, né? Então, as culturas, elas, a escrita sempre foi uma forma de você controlar, de você sustentar o poder dominante. Porque não saber escrever significa dizer que você é primitivo. E, na verdade, não. Então, a oralidade, ela tem seu tempo, ela tem a sua construção de narrativas milenares, né? Milenares. E quando se impõe, né, a escrita como uma forma de poder, é justamente para dominar. Não tem outra regra. É que nem eu falei no começo da questão da tecnologia. A tecnologia, ela está criando os novos analfabetos, entre aspas, né? Aqueles que são considerados primitivos, aqueles que não sabem fazer mais de 4 operações num celular de ponta. Então o cara tem dinheiro para comprar um celular, mas não tem cultura, não tem educação, não tem uma série de coisas que são necessárias para você, né, harmonizar essa experiência, esse conhecimento, né? Então, o que vem mudando? A gente vem criando, através do tempo, uma linha de tempo, um timeline de forçar os processos de igualdade, mas estamos muito longe disso, né? Nós temos um país, né, estruturalmente racista, nós temos um país assim, desigual, é um país que, né, onde o poder político ele é construído através de gerações e gerações, quer dizer, então nós estamos muito longe de um processo democrático de fato, que significa alternância de poder, né, rodar para trazer experiências, não, mas o poder político se apropria desse poder para dominar. Ele se coloca como igual na hora de vender o seu voto, de vender seu voto, de sua ideia. Depois ele se torna absolutista, o dono da verdade, aquele que decide por si só. Então, nós temos muita coisa ainda para harmonizar, mas assim, a gente tem que reconhecer que vários avanços ocorreram, né? Hoje tem você, é um exemplo disso. Obrigado. E você está entendendo mercado de uma maneira diferente, né? Você está aí estudando formas de construir processos novos, né? Processos que sejam mais inclusivos, né? E a gente fala de economia junto com publicidade,
junto com todos esses, a gente está falando de uma maneira de estabelecer diálogos mais equânimes, né? mais complementares, né? Então, eu não sei se eu respondi, mas a minha visão é um pouco mais. Eu tenho uma tendência mais universalista, né, de ver o mundo, ver as coisas que a gente vive e que a gente observa na vivência do outro. Perfeito, mas foi muito além do que eu te perguntei, foi incrível, meu amigo. Tá ótimo. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque dentro do contexto que você falou, é muito importante a construção da narrativa, né? E essa autonomia da interpretação para que a gente construa essa identidade, né? Como é que você enxerga essa, não vou dizer nem a construção, mas essa narrativa que você falou e que eu acho linda, né? Essa coisa do plural, de fato, né? Com essa profundidade dentro do ambiente da educação. E eu te pergunto isso pelo seguinte, a gente, né, até nos outros episódios, a gente foi muito conversando sobre essa relação de eu me identifico enquanto negro, construo a minha identidade a partir da interação com outro negro. É a partir dessa interação e dessa construção comum. Né? E aí até por isso dessa relação tão forte que a gente tem de comunidade, a gente constrói junto isso. Né? Mas no ambiente da educação eu me lembro muito bem duas coisas que foram muito bizarras. Primeiro, a única forma que eu tive a oportunidade de interagir com o ambiente do universo negro foi quando minha professora falou que existia escravidão, no primário. E depois, quando eu comecei a entender que eu entendia muito mais de Revolução Francesa do que da história do Brasil. Né? Como é que você enxerga a formação de um sujeito num país que ele se nega, que ele é avesso à própria cultura e à própria raiz? É uma pergunta importante, né? Cara, eu lembrei da Lélia Gonzalez agora, uma pessoa muito importante na luta dos direitos civis no Brasil, que ela fala: nós não nascemos negros, nós nos tornamos negros, né? Perfeito. Então, a educação ela tem um papel fundamental, porque os regimes totalitários, a primeira coisa que eles desconstroem, né, é a educação. Porque ali é o lugar não só de você absorver conhecimento, mas de produção de conhecimento. É ali que você constrói a sua liberdade. Mesmo que sejam espaços temporários, né, porque nada é linear, a gente vive em altos e baixos, né, quando se fala em organização de sociedade, de pensamento sobre sociedade, né, o que fazer no hoje pensando no amanhã. Então, eu acho que o papel da educação é fundamental, ele é estrutural em qualquer sociedade, né? Então, não sei se pode ser um caminho para. Vou entrar num caminho que também eu tô pensando sobre isso, eu não tenho isso muito claro, mas hoje, né, a gente busca o tempo todo referências, né? Por exemplo, há um tempo atrás, nos anos 90, a gente discutia eu amo ser periférico, né? Uhum. I love periferia. Perfeito. Como se fosse. Porque eu sempre achei que quando você falava isso, você estava dando legitimidade de uma condição que te deram, né? Algo que não está no centro, algo que está periférico ao centro, está fora do centro, né? E isso vem mudando historicamente, né? Nesses últimos 30 anos, né? Hoje, o entendimento é de que, quando se fala em periferia, nós estamos falando de territórios centros. São territórios centros. Hoje você consegue desenvolver uma economia naquela região, né? Não em todos os lugares, né? Mas hoje a gente consegue já perceber do empoderamento, principalmente o empoderamento feminino, né? Que vem trazendo uma nova maneira de se relacionar de pessoa para pessoa, de pessoa para grupo, e pensar numa visão mais universalista, vamos dizer assim, né? Então,
Essas mudanças, elas partem muito por conta da educação, que hoje você vai Perfeito. buscar conhecimento não só na tua escola, porque às vezes a escola, as escolas públicas hoje, a gente tem que elogiar sempre os professores, que são guerreiros, né? Mas Sim, as condições para aquela escola se desenvolver que são o grande problema, o grande gargalo. E aquela parte da infância, assim, dos 5 aos 13 anos, aos 12 anos, 13 anos, é uma fase fundamental na vida de qualquer um. É uma fase que você tem que vivenciar, né? Desde brincar, como também você começar a construir vontades, né? De ler, por exemplo, de, de acessar a uma internet. A gente sabe a dificuldade que hoje que as pessoas têm. Elas querem a tecnologia, mas essa tecnologia não está disponível democraticamente, né? Ainda você trabalha com gambiarras, né? perfeito. Sistêmicas, né? Que precisam ser mudadas. Mas a gente tem que sempre identificar alguma coisa que está dando certo, porque esse é o nosso parâmetro, né? Então, eu imagino nessa linha, sabe, de que tirar o não do nosso cotidiano, né? Então, eu acho que essa juventude tem uma juventude assim muito consciente, ainda é minoria, mas é consciente e ela é referência já. Ela é referência. Perfeito. Então, a gente tem que avançar nesse processo, né? Esse processo é ali, é o conhecimento que vai fazer o divisor de águas, né? Nessa trajetória que a gente vai ter que cumprir, né? Perfeito. E, meu amigo, como você enxerga, até como especialista em transmídia, comunicação, pai, educador, todo esse contexto, como é que você enxerga hoje o papel da comunicação, não é nem publicidade, né? O papel da comunicação, da linguagem, na formação de identidade, né, da nossa comunidade ou na construção da ausência dessa identidade. Porque é muito interessante quando a gente começa a ver, logicamente, esse processo evolutivo, que é muito interessante, mas cada vez mais dá a impressão que existe um mercado olhando em ondas, né? Então, se coloca na agenda a pauta de hoje porque aconteceu um ato que eu preciso responder para que eu não perca like, alguma coisa do tipo. Não sei se é a palavra Sim, correta, tá? Mas essa impressão de que tudo acontece porque tem um fato ali mostrando os caminhos e não por uma questão de proatividade, de entender as pessoas como gente, de humanizar esse processo. Então, como é que você. Desculpa até prolongar a pergunta, mas como é que você enxerga o papel da comunicação nessa construção? a gente falou um pouco das Áfricas, né? E tem um provérbio africano que diz que é preciso aldeia para educar uma criança, né? Lindíssimo. Se a gente sai de lá e vai para uma comunidade indígena, você não ouve a palavra índio, se fala do parente, né? O meu parente, não importa a etnia, o tronco, né? O tronco étnico daquele grupo, né? Importa que você identifique o teu parente, que ele é diferente de você, mas ele é tão importante quanto você. Então, a gente avançar na questão da comunicação significa a gente olhar para a nossa história, né? O Perfeito. Luiz Gama, por exemplo, nasceu, ele foi escravizado, comprou sua alforria, ele se tornou um, imagina, discutir a República no período do Império, a gente fala muito pouco disso, mas isso é fundamental. Ele viu a comunicação como uma grande ferramenta de transformação, de embate. Porque para o Luiz Gama ele tinha um conhecimento de pessoas, o network dele naquele período, não dá para falar em network, mas a gente vai falar do universo de relacionamento dele naquele período, era algo fantástico. Se nascesse hoje, seria a maior autoridade que nós.
e maior referência nossa contemporânea, porque o cara era imbatível, ele escrevia as colunas dos principais jornais, né? Ele negociava tudo, sabia o que era importante. Os embates, ele entendia que tinha que partir pela política. A política era uma ferramenta importante naquele período de transformação, porque você estava dizendo que você não queria um império, você queria a república, né? Pensar na república significa dar um passo importante no ponto de vista democrático, da democracia. Então ele foi além de tudo, ele não falo de Rábulo, ele não foi Rábulo, ele foi reconhecido como um advogado, né, que tinha um propósito, que era libertar os seus, que seriam os seus parentes, que se fosse indígena, né, que seria a sua aldeia, se ele tivesse nascido no continente africano, embora a sua mãe, a Luísa Maim, vem com uma linha muçulmana muito importante, e um papel muito importante também. Então, eu acho que ele, naquele momento, ele viu a importância de você ter um jornal próprio. E de lá para cá, né, a imprensa negra ela deu enormes contribuições para uma comunicação de resistência, predominantemente. Agora, nós estamos numa outra fase. Hoje o Nabor Júnior, os Crespos, enfim, eles têm uma potência quando se fala em comunicação, porque ele atinge, assim, direto toda uma juventude. Existe uma juventude que foi para a universidade, seja ela através de cotas ou não. Nós temos uma geração já, né, importante, porque o fato de entrar na universidade não significa muito, mas se você entrar e mostrar, como as estatísticas mostram, você é igual ou melhor daquele que entrou por outras vias, mostra que, né, o conceito de universidade era exclusivo, exclusivo, né? Não é exclusivo não, ele não era inclusivo. Ele vem se tornando, né, à medida que as pessoas descobriram que existe um caminho para você chegar ali e ali você produzir conhecimentos que justamente vão fortalecer toda essa trajetória, né, e desconstruir, ressignificar toda essa trajetória eurocêntrica que ainda permite, né, ainda estão presentes na base e na estrutura de poder, né, brasileira, né? Então, se você olhar a movimentação das vacinas, você vai ver que por que o continente africano ainda não está começando a se falar sobre as vacinas, né? Porque não chega as vacinas. Perfeito. Né? Então, por que não chegam as vacinas? Por que sai da China, contorna pelo norte da África, do continente africano, vai para a Europa, né? Vem mesmo nas Américas, vem para cá, para o Brasil, Colômbia, enfim, Peru, né, Chile, né, e o continente africano continua um lugar de invisibilidade. Quer dizer, então, nós estamos vendo que os processos civilizatórios eles dependem muito de criação. Hoje, precisa de criação de redes e a gente fazer aquilo que essa visão eurocêntrica não faz. E eu acho que a gente está fazendo. Eu tenho me comunicado muito com o Gica Tetembua, lá em Londres, que é uma liderança hoje. Ele é um cara que não pode voltar para o país, ele está lá como exilado, mas ele faz parte de um movimento importante, sabe, para derrubar esse governo do MPLA em Angola. Por quê? Porque esse governo nasceu com um ideal de Agostinho Neto e se transformou um dos países mais corruptos do mundo, né? Ele não está sozinho no continente, né? As notícias que agora chegam, antes não chegavam, mas hoje a gente tem acesso, por conta da internet, a gente tem acesso a informações quase cotidianas. Nós fizemos uma live recentemente com o Gica Tetembua,
e falamos com o contingente africano, falamos com os angolanos, que são em torno de 2.000 no Rio de Janeiro, moram lá no Complexo da Maré, a sua maior parte, né? E lá eles vivem no meio do caos. São estrangeiros, os de lá. Tem a milícia que pressiona, tem o tráfico que pressiona, né? Como é viver, você sair de um outro continente à busca de experiências, de vivências, de oportunidades, e você vive no meio de uma guerra, né? Que as pessoas tendem, né? As instituições tendem a dizer que não é, mas não é à toa, Perfeito. né? Que cada hora, quantas crianças, quantos jovens negros morrem hoje pela polícia, pela milícia, pelo tráfico. Então, pelos tiroteios, as balas perdidas, entre aspas. Então, nós precisamos, de fato, uma comunicação potente, não uma comunicação bolha, né? Não uma comunicação que deixe de olhar o entorno. Então, eu quero dizer, não uma comunicação só ideologizada. Né? Eu acho que a gente tem hoje condições Boa. Sim. de abranger os temas, porque a gente precisa de conhecimento. Né? A gente precisa conhecer o Raoni, né, por conta da história que ele está trazendo aí do tempo, com seu pai, com seu avô, enfim, né, tanta gente que contribuiu para que você estivesse nesse lugar pronto, Perfeito. né, de infantaria mesmo, para lidar com essa diversidade toda que nos apresenta cotidianamente. Não sei se eu respondi, Nossa, super. mas eu acho que a comunicação ela está muito ainda aquém, mas ela avançou e a gente tem que dar continuidade. Perfeito. E meu amigo, para a gente poder ir fechando, porque tá incrível isso, a gente vai que vai aqui, ó. Mas para poder ir fechando, meu amigo, queria pedir a gentileza de dois conselhos, tá? Primeiro, um bom puxão de orelha para o mercado, tá? Para os líderes do mercado, para os decisores do mercado, entenderem toda essa profundidade que você traz. Né? E o outro conselho, que conselho você daria para a nossa comunidade se manter de pé e estar sempre ativa nessa construção da sua própria identidade? Bom, primeiro, eu prezo muito, eu conheci o Ismael Ivo, né, um bailarino, 30 anos, mais de 30 anos também, e que morreu pela Covid, morreu pela total falta de sensibilidade, né, quando a gente fala em valores, né, culturais. Né, é um cara que fez tanto que, quando ele morreu, só para ter uma ideia do tamanho dele, todas as instituições de cultura da Alemanha, da Áustria, onde ele trabalhou muito, hastearam uma bandeira preta a meio pau de reconhecimento. Aqui não se falou uma linha, Putz, é verdade. né? Um cara que formou mais de 60 escolas de dança contemporânea no mundo e nunca ele deixou de ser da Vila Ema, nunca ele deixou de ser brasileiro, ele não precisou se travestir de europeu para fazer o que ele fez na toda essa trajetória dele, desses mais de 30 anos. E ele chega aqui e ele entra pela porta da frente do Teatro Municipal e tiram ele pela porta dos fundos na calada da noite. Né? Até os pertences dele a gente está procurando agora, hein, do Teatro Municipal, a sala dele, que ele tinha lá. Então, o que eu quero dizer, em outras palavras, é o seguinte: ele tem uma frase que eu gosto, aprendi, é dura, mas eu aprendi, que ele falou: Luiz, eu estou cansado de carregar esqueletos. Nossa. Essa metáfora, ela é muito pesada, é muito importante, porque depois que você morre no Brasil, independente da sua história e trajetória, você vira números. Ele falou: esses esqueletos, eles têm um número no dedo do pé, né? Quando morre. E a gente precisa dar nome, RG,
local de nascimento, CPF, a todas as pessoas, porque a gente está cansado de ser números, entendeu? Nas estatísticas. Então, hoje nós nos preparamos, tem muita gente preparada e qualificada. O sinal que eu dou para o mercado, né, é um sinal de que é o que o Magazine Luiza fez recentemente, entendeu? A gente não pode fechar os olhos, dizendo que não é Perfeito. comigo. A gente não pode olhar as desigualdades e ficar passivo diante delas. A gente tem que mudar essa condição, né? Essa condição significa você construir uma rede do bem mesmo, uma Perfeito. rede que seja importante no sentido de fazer as transformações que precisam ser feitas. A gente precisa tirar do poder aqueles que não estão nos representando, não estão fazendo jus ao voto que receberam das populações todas. Então, o mercado precisa aprender rápido, que ele está perdendo muito dinheiro com isso também. Quer Perfeito. dizer, nós não estamos aqui para gerar consumidores. A gente está aqui para dizer que nós temos que reduzir as desigualdades. E reduzir as desigualdades significa inteligência, significa uma rede muito forte. Não existe problema do negro, existe problema do não negro. Quer dizer, eu não tenho que resolver aquilo que se considerou ser dito todo dia, de que pô, existe um problema do negro, esse é o problema do negro. Não é um problema do negro. É o problema do não negro, que precisa acordar, porque você não basta ser contra o racismo, você tem que ser antirracista. E o racismo está impregnado estruturalmente na sociedade brasileira. E a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que ninguém está aqui desconsiderando esse universo liberal que existe, mas o que não pode é esse universo liberal continuar sustentando essas desigualdades, porque ele passa a ser um objeto de confrontamento. Né? Nós não temos mais condições de esperar, sabe, essas coisas acontecerem, às vezes, de uma forma autônoma. A gente tem que interferir nesse processo. Então, para os mercados, os diferentes mercados, o negro é um bom problema. Né? E para nossas comunidades, eu acho que a gente está fazendo a lição de casa. Está fazendo a lição de casa. Está passando aqui o cara que vende óleo na. É muito engraçado isso. Então para os nossos parceiros, irmãos, e que não são só negros, nós temos que fazer essa revolução. Nessa revolução, ela tem que ser inteligente. Nós não estamos aqui, nesse momento, pensando em armas, nós estamos pensando em inteligência. E eu acho que a gente tem que aproveitar todas as inteligências que estão disponíveis e fazer essa conexão. Se a tecnologia é uma maneira de você, né, resolver também o conhecimento tecnológico. Falta muita coisa, mas a gente avançou também muito bem. Agora nós temos que continuar. É nesse sentido que eu digo. Então, eu até brinquei outro dia com a Lígia Ferreira, que uma pessoa que eu admiro muito, essa é a Rosane Borges. Falei para ela: olha, vocês estão condenadas a viver para sempre, porque nós precisamos de vida inteligente, não é possível. Então, nós decretamos que vocês vão ter que viver para sempre, não tem como. Né? E a gente tem que fazer isso. Né? Os talentos, a gente tem que estar sempre compartilhando, conversando e linkando. E se tiver um chamado, nós temos que estar ali presente, porque é de fundamental a gente juntar, né, esse grupo que pode se tornar uma multidão para dizer: olha, não queremos mais esse tipo de coisa. Né? Corrupção, mentiras, né, genocídio, isso a gente não quer mais. E a gente tem condições de mudar.
esse status quo. Perfeito. Meu amigo, muito, muito obrigado mesmo, de coração. Foi incrível. E eu realmente espero que muitos possam ouvi-lo, porque foi uma aula incrível. Eu espero que você tenha gostado, viu? Estamos juntos, sabe? São reflexões do hoje, né? Amanhã a gente vai ter informações novas, então a gente tem que estar preparado para o novo sempre, né? Sem esquecer o passado, que é diferente do velho. O passado, ele vai lá na raiz. Todo mundo tem a sua própria raiz. Faz parte de um determinado grupo, mesmo que seja pequeno, mas ele está ali vivo. E a gente tem que prestar atenção nessas experiências, todas essas experiências. É isso, querido. Obrigado. Raoni, você sabe que a gente está sempre pronto, né, para conversar sobre esses assuntos, esses temas. Estamos sempre pronto. E com o maior prazer conversar com você. Obrigado, viu, pela oportunidade. Obrigado, eu que agradeço, viu? Foi uma honra. E, gente, já mais um episódio para vocês. Até já! Tell me that you love me. I love that talk, that baby talk. When you talk like that, it knocks me dead. Ran her off of my feet. How. Well.